Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Agora chegando aí na sua tela o BMC Estoque. O TP tá afoito hoje. É o programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Supermercados avaliam reduzir estimativa de vendas para este ano. Inflação desacelera com a Black Friday, mas ainda é a maior para novembro em 6 anos. CEO da Evergrande é forçado a reduzir participação na incorporadora chinesa após calote. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa com boa tarde aqui do estoque desta tarde para minha companheira Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Muito boa tarde para você, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Agora sim, sextou, né? Chegamos na metade aí dessa sexta-feira já, mas ainda temos chão, né? Como eu sempre falo por aqui, ainda tem muita notícia ainda para ser passada nessa sexta-feira e a gente vai repercutir, né, esses principais assuntos com o nosso convidado de hoje, o Werner Roger, que é CIO e cofundador da Trígono, e também teremos os gráficos com o Alex André, que sempre traz um panorama, uma visão aí de mercado bem legal, tanto do cenário lá fora quanto do cenário por aqui. Bom, então é hora de começar mostrando os números aqui do Brasil, né, Dani? É isso aí, Hanna Beltrão. Vamos trazer então os números do mercado financeiro nesse momento. A gente está com o Ibovespa agora subindo 1,08% aos 107.437 pontos. Vamos começar pelas baixas primeiro. A gente tem aqui 3, 6, 9, 10 papéis em baixa. Eu vou mostrar aqui no Profit Pro da Nelogica, por quê? Porque eu separo aqui no meu computador e depois eu separo aqui no telão só alguns para a gente ver como é que está. O Magalu tá caindo aqui 2,56, agora 71%. A Companhia Siderúrgica Nacional 2,45%. Bradesco 1,28%, Itaú Unibanco 0,99%, Itaúsa está caindo 0,52%. Mas ó, ainda está caindo VEG, Santander, Bradesco, Natura, Itaúsa que eu falei e Azul. Azul está caindo 0,08%. O resto tudo subindo, como você vê aqui no nosso painel do Profit Pro da Nelogica. Cirela está subindo 6,96%, Localiza 4,51%, MRV 5,82%, Embraer 3,76%, Gafisa 3,10%, Semig 2,75%, Cielo subindo 2,23%, Gerdau está subindo 2,11%, Gerdaumet 2,10%, Usiminas subindo 1,34%, BRF 1,37%, Telefônica Vivo 1,08%, Petri 4 aqui subindo 1,09%. Lojas Americanas está subindo hoje, cadê? Sumiu da minha tela, aqui ó. Lojas Americanas subindo 1,17%, foi uma das maiores quedas ontem. Ambev 0,82%, Suzano Papel também subindo, aí 0,92%. Quem mais aqui? Banco do Brasil 0,69%, está subindo também Bradespar, Vale e por aí. Vamos seguindo aqui no nosso painel. O dólar também está subindo 0,30% aos R$ 5,63, Hanna Beltrão. Bom, então vamos seguindo aí para o mercado lá fora. Vamos recapitular como é que fecharam as bolsas asiáticas. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu acabei de atualizar. Hang Seng fechou em queda de 1,07%, Xangai queda também de 0,18% e Nikkei lá no Japão seguiu aí também as bolsas fechando em queda de 1%. Vamos dar uma olhada nas bolsas lá na Europa, nas principais bolsas por lá, porque daqui a pouquinho elas fecham também, até meio paraense, elas fecham. Vamos dar uma olhada aqui então em DAX na Alemanha, que está agora caindo 0,12%. Na sequência tem FTSE no Reino Unido, recuando 0,38%.
Depois, CAC na França está aí recuando 0,31% e o índice Eurostoxx também cai agora 0,27%. Já no cenário norte-americano, Dow Jones está subindo 0,15%, S&P 500 sobe também 0,27% e Nasdaq está agora recuando 0,01%. Agora virou para 0,2%, está morno ainda o mercado em relação a essa bolsa. Vamos dar uma olhada aqui então como é que está o barril do petróleo. O petróleo Brent sobe 0,75%. Vendido aí a $74,99. Já o petróleo WTI sobe agora 0,99%, vendido a $71 o barril também. E a gente segue aqui trazendo mais informações no BMC Estoque, porque a Confederação Nacional da Indústria afirma que as fábricas brasileiras chegaram ao fim desse ano com um otimismo aí em alta. O índice de confiança do empresário industrial melhorou aí e chegou a 56,7 pontos, ante 56 pontos vistos no mês passado. A metodologia da CNI indica que valores acima da linha divisória de 50 pontos representam confiança. A melhora do indicador quebrou uma sequência de 3 meses negativos, quando esse índice acumulou uma queda de 7,2 pontos entre os meses de setembro e outubro. A inflação ao consumidor brasileiro, o IPCA, desacelerou em novembro ante outubro e ficou abaixo das expectativas. Mas ainda assim foi a mais alta para o mês em 6 anos, puxada pelos custos com transportes, impulsionados, por sua vez, pelos preços dos combustíveis. Em novembro do ano passado, a variação mensal foi de 0,89%. Os dados do IBGE mostram ainda que este ano a inflação acumula alta de 9,26% e nos últimos 12 meses sobe 10,74%, acima dos 10,67% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. A taxa em 12 meses é a mais alta desde novembro de 2003. Em novembro, os custos dos transportes subiram 3,35%, influenciados pelos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina, que saltou 7,38% e, de novo, teve o maior impacto individual no índice do mês. A gasolina acumula em 12 meses alta de 50,78%. Na mesma linha, o etanol disparou 69,40% e o diesel 49,56%. E a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, registrou queda real de 0,24% nas vendas de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. E a entidade pôde revisar para baixo a expansão para este ano. Os detalhes você confere agora na reportagem. A entidade informou que a revisão deve sair de 4,5% para 3,5%. A questão está sendo analisada. De janeiro a outubro, as vendas tiveram aumento real de 3,14%. Para o setor atingir crescimento de 3,5% no ano, será necessário um aumento de menos de 0,4 ponto em 2 meses fortes para o setor. De acordo com a associação, pesa de forma negativa sobre o consumo a alta do custo da energia elétrica e dos combustíveis, que já impactaram o resultado até outubro. A Abras afirma que o brasileiro tem buscado produtos mais baratos e a substituição de marcas famosas. Muitos supermercados estão fazendo promoções para atrair mais o consumidor. A entidade lembra que os números consideram as vendas de supermercados e atacadistas que vendem também ao consumidor final, e os dados mostram um atacarejo crescendo mais que o varejo no país neste ano. Isso indica que a queda nos supermercados pode ser maior que a média mensal informada. Para o Natal, houve um aumento em volume de 14% na compra de produtos natalinos em relação ao ano anterior, um número considerado animador pela associação e que sustenta a visão um pouco mais otimista do setor para este fim de ano, apesar da possível revisão na projeção de 2021. A JSL estima investimentos entre 400 e 700 milhões de reais para o ano que vem. Quem tem mais informações é a Sami Facuri, ao vivo. Oi, Sami, boa tarde para você.
Boa tarde, Dani. Pois é, em fato relevante, os recursos vão servir para expandir aí a frota de caminhões e máquinas, bem como para atender novos contratos já firmados em negociação, sem incluir futuras aquisições. De acordo com a subsidiária da holding Simpar, o capex líquido previsto para o próximo ano é resultado aí do orçamento anual da empresa, suportado pela geração de caixa e respeitando aí a estrutura de capital planejada, sem necessidade de um follow-on. A JSL diz que todos os investimentos estão alinhados ao planejamento estratégico e ao ritmo de crescimento da companhia, demonstrando aí ao longo do último ano. Daniel e Ana. Legal. Pois é, Sami, mais uma informação também, né? A Localweb anunciou hoje a criação de um fundo de 100 milhões de reais para investimentos em capital de risco corporativo. Você tem os detalhes aí pra gente, né? Os números? Pode deixar. A empresa ela pretende aí usar os recursos em startups e companhias dentro de suas áreas de atuação, principalmente no segmento de comércio eletrônico. A Localweb também afirmou aí que vai apoiar as startups e seus fundadores para que consigam realizar os seus planos de negócio e para que num futuro próximo possam se tornar aí uma subsidiária integral da Localweb. Para a empresa, essas startups podem enxergar a Localweb como uma fonte de auxílio com orientação e experiência e uma fonte para acessar os mais de 600 mil clientes que a companhia conta atualmente. De acordo ainda com a Localweb, como os aportes de capital não são relevantes em percentual de valor de mercado para a empresa, eles não serão divulgados no momento em que forem realizados, sendo anunciados conforme aí se tornarem importantes para a companhia. É com vocês, Daniel e Ana. Valeu, obrigado, Sami, pela participação. Beijos. Estou agora, né, Sami? Só segunda-feira, então. Agora só segunda, é isso aí. Tchau, tchau. Aí, ó, até a Ananda já até colocou aqui, a Ananda Vasconcelos, colocou a Samira maravilhosa, grande Samira, a nossa Sam Williams. E também, né, Hanna, tem aqui o pessoal já mandando mensagem. Ó, o Rui das Neves aqui, boa tarde. Daniel e Hanna, o Clériston falando, a Ananda voltou ao BMC. Não, a Ananda tá aqui, gente, ela tá aqui, ela não foi embora não, ela tá ainda, ela tá no portal, mas calma que logo ela vai estar de volta, calma lá. Olha só, o Silvio também tá por aqui, o investidor desqualificado, dando boa tarde para mim, para Hanna. Denis Salles, boa tarde, dupla dinâmica, bem-vindos à sexta de alta. Quem mais? Cláudio Amaral também, quem tá mais aqui? Eudinei Pereira, o Thiago, o Edson. Deixa eu ver também. Quem mais? Ajuda aí, Hanna. Deixa eu dar uma olhada aqui, o Edson, tô acordando ainda, não mentira, gente. Mais um dia de alergia, né? Meu olho tá meio inchadinho aqui, mas o Daniel trouxe um presentinho da agora, que eu fiquei animada. E aí, quem mais tá por aqui? Deixa o eu Edson ver. dando boa tarde só pra mim. Obrigado, Edson. Pois é, né, o Edson, olha... Depois ele mandou boa tarde pra mim. Boa tarde, então, Edson. Então, o Carlos Henrique também tá por aqui. O Corotinha também, né? Sempre o Corotinha que tá firme e forte aí. Grande Corotinha. Participando, mandando muita mensagem aí durante toda essa semana. Professor Orivaldo também tá aqui, o Amplitude Investe. O pessoal tá em peso. Eu quero só saber se esse pessoal já deixou like, já falou da BMC News pros colegas do trabalho, o pessoal da faculdade, o grupo da família, grupo da família, né? Aproveita aí que tá rolando aí o Amigo Secreto do final do ano, já manda lá no grupo da família o link também, né, para aquela tia, aquele tio ali que estão querendo investir, não sabem onde, né, buscar informação, já manda, então, olha, vendendo peixe, né, Daniel? É um presente que você está dando para o seu familiar, né, levando informação sobre o mercado financeiro, né, para ele também, né, aí o seu tio vai, compartilha e assim o negócio vai crescendo. É isso aí. Quem mais está por aqui? A Roberta Dourado também, falando liberdade. Boa. Joinha. E quem mais? O Ezequiel Santos tá também comentando por aqui. A Roberta já falando que já tá like dado. O Denis Salles fala, meu like foi o número 7 de hoje. Boa, Arrasou. A gente já tá no 447 aí, falta mais, hein, gente? Pois é. FMLC Produção, sempre almoço acompanhando vocês. Legal, valeu, obrigado, valeu. Continue aí com a gente. Porque agora tem entrevista, né, Hanna? Agora a gente vai entrevistar o Werner Roger, CIO e cofundador da Trígono, que já está aqui com a gente. Werner, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde, Dani. Boa tarde, Hanna. Prazer estar com você novamente aqui. Mercado animado hoje, né? Ontem foi meio estressante, mas voltando aí ao... tava xoxo, mas é assim mesmo, né? Depois de 5 altas, tem uma pequena realização, agora entrou nos trilhos novamente. Se Deus quiser, fique aí por aí mesmo. É verdade, não, com certeza. Ó, eu não posso começar a entrevista sem mandar o beijo da Paula Moraes. Ela pediu para mandar um beijo para você, que ela está com saudades e quer que você fale com ela de manhã, não à tarde. Olha só, tá vendo? Então, Paula, um beijo para você também. Estamos à disposição, né? Só encaixar as agendas, que a gente está sempre disponível aqui para a BMC News, para o pessoal que queira nos entrevistar e bater um papo. Mais um bate-papo, né? Acho que aqui é conversa bem legal aí com o pessoal que está assistindo, né? E com vocês todos. Com certeza, é isso aí. Vamos lá então, Werner, vamos começar falando das empresas do setor agro, né? O PIB do terceiro trimestre caiu aí 0,1% em relação ao segundo trimestre, com a agropecuária encolhendo 8% e puxando esse PIB para baixo. Eu queria saber como é que você avalia as perspectivas para o setor em 2022. Olha, esse encolhimento do PIB, né, é basicamente, vou dizer, mais estatístico do que a realidade. Na realidade, o PIB está crescendo bastante, né? Tivemos uma perda da safrinha de milho grande, né? Coisa aí de 20 milhões de toneladas, que não é pouco, né? Então o PIB ele pega muito a questão de produção, mas foi uma questão climática, né? O PIB está se ampliando do agronegócio. Esse ano, se não me engano, está em 27%, né, do PIB do Brasil. E ano que vem a projeção é que vai ser 29% do PIB do Brasil. Quer dizer, 1/3 do PIB do Brasil está relacionado ao agronegócio. Se a gente voltar pré-pandemia, era apenas 20%. Então, na verdade, foi o PIB do agronegócio que sustentou o Brasil aí, né, que teve uma queda muito menor do que os países desenvolvidos, né, e na verdade foi uma questão meramente pontual, climática, não tem nada a ver com o que está acontecendo com o setor, né, com o dinamismo e com os produtores investindo. Então estamos muito animados aí com o PIB. Então, para nós isso aí é irrelevante. Eles fizeram esse erro, assim, pode ser, mas tudo tem um erro, né, de cálculo. Você imagina se o cálculo do PIB é preciso. Pode ter sido mais 0,4, menos 0,3, né? Então 0,1 praticamente não significa nada. Então isso não altera nada, muito pelo contrário, perspectiva muito otimista. No que vem a gente vai produzir mais, eu acho que cerca aí de 295 milhões de toneladas, né? Quase 35 milhões a mais do que esse ano. Então o PIB ano que vem vai ser muito beneficiado pelo agronegócio aí, que realmente com a produção mesmo, né? Então é o valor de produção, soja, milho crescendo. Então estamos aí otimistas com o setor. Uhum. E a Kepler Weber, né, que oferece soluções de armazenagem agrícola, né, qual é a perspectiva para as safras de grãos em 2022 e como é que essas safras também interferem nos resultados da empresa? Então, como eu comentei, né, nós vamos ter ano que vem cerca de 35 milhões a mais de toneladas de grãos, né, sendo que 30 milhões é de milho. E para você colher, você tem que guardar em algum lugar, né? Não tem como. Pra vocês terem uma ideia, esse ano, né, mais ou menos o Brasil investiu 5 milhões de toneladas em silos, né? E quase que o dobro do ano anterior. E agora nós estamos partindo de uma cidade de 35 milhões a mais de toneladas para serem armazenados. E o Brasil só investe 5. Quer dizer, isso vai causar um déficit, né? Sendo que o déficit atual é de 80 milhões de toneladas, né? O Brasil, ele necessita mais ou menos estou falando dados do ano passado, né, ou desse ano aqui, 260 milhões de toneladas, né, de armazenagem, e nós só temos 180 milhões de capacidade. Então já partimos de um déficit de 80 milhões e ano que vem já vamos crescer em mais 30 milhões. Então perspectivas são excelentes, né, nós temos aí, os preços são remuneradores, né, a produção crescendo, existe crédito abundante, né, o governo, através do BNDES, tem uma linha especial para financiamento do investimento em silos, e aí os FIAGROS, né, outras modalidades de financiamento, né, seriam os fundos imobiliários para o setor do agronegócio também, começando aqui a investir em silos, né, em vez de investir em imóveis. Acho que dinâmica é muito mais positiva em silos do que em imóveis. Eu estou otimista aí com a Kepler, né, agora anunciaram, quer dizer, não sou eu, mas com a companhia. Eles anunciaram uma recompra de 10% do capital total, né, sendo que agora, há 2 meses atrás, eles reduziram o capital
em 280 milhões, quer dizer, devolver o dinheiro ao acionista, está aqui, ó, estamos com excesso de capital, 280 milhões para o acionista. Não obstante, agora estão recomprando 10% nos próximos 18 meses, né? Então a companhia mostrando otimismo, né? E eu assino embaixo, né? E a gente fica muito satisfeito com os resultados. Mas ano que vem, certamente serão melhores do que esse ano, não tenho dúvida nenhuma. Você falou uma coisa interessante, Werner, que é a capacidade de silos no Brasil, e ela cresceu muito pouco, né? Sim. Como você bem disse. E a gente ainda não tem, né, espaço. Se a gente tivesse uma quantidade grande de silos, a gente teria uma capacidade melhor, inclusive para competir em outros setores agro, né? Vocês terem uma ideia, no Brasil, na fazenda, né, no campo, produtor rural, ele só guarda 15% da sua produção, né? Se você pegar a Argentina, que tem muita diferença da gente, está aqui do lado, né, é mercado também emergente, com volatilidade, a Argentina guarda 40% da produção na fazenda, né? Se a gente olhar nos Estados Unidos, é 80%. Se a gente olhar no Canadá, é 100%, né? E a FAO, né, que é uma unidade lá da ONU, né, é dedicado aos alimentos, ela estima que um país, para ter segurança alimentar, precisa ter 1,2 vezes a produção de grãos. Como eu comentei, o Brasil vai produzir ano que vem quase 300 milhões de toneladas, né, de grãos. Nós precisaríamos 460 milhões de toneladas de silos. Nós só temos 180. Então o que acontece? O produtor compra, né, ele tem que vender às pressas, né, ao preço que tiver na safra, ali no momento. O preço do frete dobra, porque está todo mundo transportando ao mesmo tempo, então ele vende muito mal. Ou se não, ele não tem onde guardar, ele vende lá para as tradings, né, tipo o Cargill, Bunge, né, a DM, essas Dreyfus, só que ele deixa lá guardado nos silos, né, das tradings, pagando aluguel, né, o armazenagem. Quando ele for vender, né, as tradings sempre oferecem um preço menor do que do mercado, porque já está ali, né, senão ele vai ter que tirar, transportar para outro lugar, aí vai ter que pagar frete de novo. Então ele acaba vendendo muito mal, né. Temos um estudo aí que, em geral, quem vende para as tradings vende 10% abaixo do preço, pelo fato que ele não tem silos próprios, né. Então, assim, a questão de você vender fora da safra, né, ou melhor, vender na entre safra, ou vender no momento que a logística está mais barata, né? Você tem um estudo também do Carlos Coco, uma consultoria, em média você consegue 20% a mais de preço em relação de quem vende na safra. Esses 20% de preço é o suficiente para pagar o silo. Quer dizer, em 5 anos você se paga, e você tem financiamento para 13 anos. Então, investimento em silo realmente ele se paga sozinho, né? E não tem risco, né? Porque você tem dentro da sua propriedade, né, não tem o risco de transportar, em ficar com terceiros, né? Então é um investimento que faz todo sentido. Espero que o governo aumente aí as linhas de financiamento, né, e outras modalidades, principalmente o FIAGRO, venha complementar os recursos do governo, né? A gente não pode depender só do BNDES. Hoje está até vendo, ela está subindo aí 5%, né? O mercado está animado, está animado aí, está em alta animado, boa aí, com bom volume. Tá aí com a gente, estamos animados junto aí com o mercado. Isso é importante. E até eu vi um comentário, né, anterior, acho que tem muito a ver também com a Kepler, né, sobre o grupo Simpar, a Júlio Simões, na realidade, que anunciou investimentos para o ano que vem, né, mas então tem tudo a ver, a logística, né, que eu comentei aqui, a questão da logística, e o grupo Simpar anunciou 10 bilhões de investimentos, né, basicamente o que ele investiu nos últimos 3 anos, no próximo ano. Você veja o otimismo do grupo Simpar, que é a maior empresa logística, né, rodoviária do Brasil, é líder, maior comprador de caminhões. Então eles anunciaram, e está subindo, estou vendo agora que está subindo, o Júlio Simões, Simpar, Movida, né, Vamos, também do setor. Então está todo mundo animado aí com logística, né. E quem suporta esse ânimo é o setor do agronegócio, né, aí a gente volta para o PIB. O PIB não tem nada a ver. Quer dizer, como é que o grupo está investindo, né, com esse PIB aí de 0,1? Não, pelo contrário, né, a gente olha para frente. O passado não importa, né, agora o importante é sempre olhar para frente. Perfeito. E ainda falando, né, sobre isso, tem uma pergunta aqui do telespectador Wagner Gomes. Ele quer saber quais são os FIIs que representam esses silos. Desculpa, cortou. Deu uma... Cortou? Não tem problema, eu repito. Não, cortou, não tem problema.
Ó, o Wagner Gomes está perguntando, é uma pergunta que tem a ver exatamente com isso que a gente está conversando. Sim. Ele quer saber quais são os FIIs que representam atualmente esses silos. Os FIIs, eu não estou entendendo exatamente qual a pergunta dele. Por isso eu achei que não tinha entendido do Wagner. Que ele quis... O que o Wagner quis dizer, eu não entendi a pergunta, desculpa, mas... eu quis dizer faz o seguinte, FIIs, o Wagner, manda a pergunta mais completa aqui pra gente, que a gente repassa aqui pro Werner, é mais fácil, né? Se ele está falando de FIAGRO, né, se realmente é os FIAGROs que financiam, né? Ou o custo de financiamento, né? Se for esse PSA, que é o Programa de Financiamento, o BNDES, 5 a 6%, dependendo do tamanho do agricultor. Só que tem 13 anos para pagar e com 3 de carência. Você só começa a pagar de 3 anos, né? E 3 anos para pagar. Não sei se essa pergunta, mas o custo financeiro é 5 a 6, dependendo do tamanho do produtor rural. E isso é para assim, produtor rural, não é para empresas não. Até quem tem uma receita de 50 milhões, né? Então não é CLC, não é Brasil Agro, é um fazendeiro, né? Um grande fazendeiro. Não sei se foi exatamente isso, mas de qualquer forma já dei mais uma informação adicional. Já deu, qualquer coisa, daqui a pouquinho ele comenta aqui. Ele até comentou, como investidor, quais FIIs possuem em seu portfólio de silos? Acho que é fundo imobiliário mesmo, né? Não temos, na Trígono, nós só temos renda variável, só temos fundos de ações, né? Então a Kepler, ela faz parte de todas as nossas carteiras, né? Porque paga dividendos, tem valor, tem governança, liquidez. Então a Kepler atende todos os requisitos da Trígono, portanto faz parte de todas as nossas carteiras. Só falta uma coisinha para a Kepler, né? Aí ela ficaria perfeita. E para o novo mercado, né? Ela é nível básico, apesar que tem 100% das ações em ON, né? Ela tem uma boa governança, tem todos os preceitos para ir ao novo mercado. A gente não entende porque é nível básico, né? Então, eu acho que se ela for para o novo mercado, tem aí um valor intangível ainda, né, guardado, porque tem gente que não compra, que for no novo mercado, né? Mas se vier, eu acho que vai ter mais um impulso nas suas ações, trazendo mais liquidez e mais investidores que não compram. Por estrangeiro, alguns não compram, né? Alguns de pensão, né? Alguns institucionais não compram, só compram o novo mercado. Então, guardamos aí, digamos, oportunamente, eles devem fazer essa movimentação. Boa. Werner, e no setor sucroenergético, como é que você avalia os principais players, São Martinho, Jalles, Machado, Cosan e Raízen no próximo ano? Para nós não consideramos Cosan e Raízen dentro do setor. Por quê? Porque é uma parte muito pequena, né? Então, o grande negócio, digamos, da Cosan é o setor de combustíveis, né? Então, ela se compara... Quando eu olho com o Cosan, eu tenho que comparar com a Ultrapar, né, que vende combustíveis. Então, o negócio de sucro alcooleiro, ele é muito pequeno, assim, é relativamente pequeno. Então, assim, que a gente fala pure play em inglês, né? Aposta pura, né? O investimento puro no setor, só tem duas, que é a São Martinho, né, e a Jalles. E são as nossas empresas que nós investimos, né? Então, na Cosan, ela contamina ali né, com o negócio de combustíveis, né, que é varejo, basicamente, né? Inclusive, um outro setor que, por exemplo, se eu quiser varejo, eu vou lá na Ultrapar, né, que só faz isso. Então, a gente faria assim, vou fazer uma carteira, eu teria, por exemplo, Ultrapar e poderia ter o São Martinho, a Jalles ou as duas, né? Eu teria a mesma combinação. Aí teria que ver o valuation das duas o Grupo Cosan também tem um negócio de gás, Compass, só que nós temos aqui com gás. Então, eu não preciso comprar o conglomerado, eu vou escolher a melhor oportunidade de cada segmento. Por exemplo, São Martinho, Jalles e Congás, o que a gente gosta aqui dentro do Grupo Cosan, né, que eles atuam. E o negócio de combustíveis a gente não investe, né? Margem é muito pequena, competição, então é um negócio que para a gente não faz muito sentido, tá? Mas gostamos muito, né, do setor, aí, nessas duas companhias, né, São Martinho e Jalles, as perspectivas são as melhores possíveis, né? Então, o preço do açúcar subiu 80% em um ano, desculpa, 60%, o etanol subiu 80%, são energia renovável, né, do etanol, elas produzem também energia de biomassa, né, tem perspectivas muito interessantes em tecnologia, com o biometano, né, o biogás vindo lá de um resíduo, que é a vinhaça, né, o vinhoto. Então você pega aí um resíduo hoje, vai virar um combustível limpo, né, com muito valor,
E também, eventualmente, né, o etanol de segunda geração, que você usar a palha, eles usar né, a cana, mas você usar a palha, né, que é as folhas da cana, também para fazer etanol. Mas essa tecnologia ainda não está, digamos, bem dominada do ponto de vista econômico. Do ponto de vista tecnológico, sim, mas o custo de produção ainda não faz sentido, né, pelo que você ainda consegue usar a tecnologia tradicional. Mas no futuro, isso virar ao mercado, vai ser muito positivo. Então, para nós, é realmente o setor que nós estamos muito, muito otimistas e com vários outros elementos, né? Comentei que o Brasil, mas a Índia vai começar a usar o etanol nos veículos flex, que eles não têm, então eles vão começar a produzir veículos flex e estão aumentando a mistura do etanol na gasolina de 10% para 20%, que seria em 2025, né, hoje é 10%, antecipar para 2023, né, então a Índia vai tirar muito açúcar do mercado, deixa de exportar, então os preços é para cima, não tenho dúvida nenhuma que os preços do açúcar é para cima e questões climáticas também que atrapalham, né, então quem tiver com o setor, assim, serão colhidos doces frutos, né? Um açúcar bem docinho aí, ou aquela garapa geladinha, né? Com um pouquinho de limão, que todo mundo gosta, né? Então, e aí também vai na feira, aquele pastel para complementar, garapa com pastel, não tem mistura melhor aí para quem está passeando lá, fazendo compras na feira, né? Então, bom demais. Aí faz parte também, todas as carteiras, né? São Martinho, todas as carteiras, né? Paga dividendos, tem governança, é líquida, perspectiva favorável. Então, para nós é um caso muito importante aqui na Trigo. Boa. Perfeito. E os preços das cotações do setor sucroenergético dependem das condições climáticas do verão, eles dependem para projetar resultados? Como é que funciona também a relação da demanda de açúcar? Então, e como é que isso interfere nos preços? Por incrível que pareça, né, assim, nós tivemos uma queda esse ano na produção de cana-de-açúcar de 13%. Isso aí na região centro-sul, que sudeste, né, São Paulo principalmente, Mato Grosso, tem Goiás, tem outros estados. Puxa vida, perdeu 13%, né? Só que o preço subiu 60% no açúcar e 80% no etanol. Então, quando o Brasil deixa de produzir por questões climáticas, o preço sobe muito mais. Então, assim, eu não vou dizer que é uma vantagem, mas eu tenho um volume menor a transportar. Por exemplo, eu estou transportando 13% a menos de cana, então eu vou moer, vou processar, eu vou ter o gasto do diesel menor, né, gasto de energia muito menor. Mas eu vendo por um preço muito maior, né? Então, com uma quantidade menor, eu faturo aí, esse ano, mais ou menos no combinado para São Martinho, quase que 70% a mais de receita, né, produzindo 10% a menos, por questões climáticas, né? Então, sim, não é uma preocupação, porque o Brasil ele é o maior produtor do mundo, e quando o Brasil tiver problema climático, se tiver ano que vem, os preços vão mais do que compensar essa quebra de safra. O problema é o inverso, quando você tem uma superprodução, excesso de oferta, aí os preços caem. Então, assim, você tem que produzir mais, você tem que transportar mais, precisa de mais caminhão, gastar mais diesel, quer dizer, para produzir mais, porque você tem mais cana, e os preços caem 20%. Estou chutando aqui, estou dando um exemplo, né? Então, o fato de você produzir mais não significa que você vai ganhar mais, porque o Brasil ele vai influenciar os preços, né? Os especuladores, né? Os fundos, as trades já estão de olho no Brasil, então quando eles estão percebendo que vai ter uma superprodução, os preços vão cair, então já começa a se posicionar. Não é o caso, eu acho que ano que vem ainda vai ter problemas, porque essa cana que foi colhida, né? Ela teve um estresse hídrico, né, eu colhi a cana, cortei, ela tem que rebrotar, ou eu tenho que replantar. E aí não tinha água, né, porque não choveu, não tinha umidade. E também depois veio a geada, né, as plantinhas estavam rebrotando, veio a geada e matou o broto. Puxa, eu vou ter que plantar de novo. Aí tivemos 22 mil queimadas no estado de São Paulo, né? Então tudo está indo bem, veio uma queimada involuntária, né? Não é a queimada da Amazônia, não. São queimadas involuntárias que acontecem na Amazônia, aqui em todo lugar, né? Como aconteceu na Califórnia, Portugal, na Austrália. Então, assim, vem essa queimada, às vezes é um caco de vidro ali, o pessoal jogou uma bituca de cigarro ali no acostamento, né? Então queimou também a cana, e você vai ter que colher numa hora errada, né? Porque não era aquele momento de corte. Então tudo isso aí vai impactar o ano que vem. E mais um problema, que assim, é um problema sério, que são os preços dos fertilizantes, né? O preço mais do que dobrou, então você vai ter um custo de produção maior ou aplicar menos fertilizante. E alguns produtores não terão fertilizantes, vai faltar.
Companhia como a São Martinho, né, ela já comprou, né, ela tem assegurado a entrega, não tem esse problema, mas alguns produtores ficarão sem o fertilizante, né, ou pagarão muito caro, e aí a produtividade vai cair, aí com certeza, né, porque sem fertilizante você não consegue sustentar a produção. Então isso aí é pessoa que critica, né, não tem como você produzir em uma escala, digamos, econômica, né, sem o uso do fertilizante. Então a gente depende. Aí já estou prevendo, né, uma safra talvez parecida com esse ano, né, mas depende do clima. Se a gente tiver um clima ruim, a gente pode ter uma produção menor de cana, aí vai impactar os preços de novo para cima, né? Mas aí aposta, aí a gente ninguém tem certeza de nada, mas sempre é uma possibilidade. O Werner, o Murilo Falcão, ele está fazendo exatamente uma pergunta sobre isso. Ele gostaria de saber quais as perspectivas para o setor de fertilizantes, ainda com problemas, e as ações da Bolsa podem sofrer? Não, esse é um setor, né, que eu já fui investidor há muito tempo atrás, eu já fui analista quando eu fazia sell side. É um setor muito, muito arriscado, arriscadíssimo. Porque, por exemplo, o Brasil, ele não produz fertilizantes. Basicamente, as nossas multinacionais que compraram o setor, né, então o Brasil importa as matérias-primas, né? Então nós temos uma produção local muito pequena, nós somos misturadores, né? Então a gente compra as matérias lá do Marrocos, né, da Ucrânia, né, da Bielorrússia, da Rússia, de várias origens. Então se eu compro, por exemplo, o preço, digamos, a 1.000, hoje, com dólar a 5,60, pode demorar 2, 3, 4, 5 meses para chegar. Você imagina quando chegou aqui no Brasil, né, o preço caiu para 800 e o dólar caiu para 5, né? Olha o prejuízo, eu comprei por 1.000, né, e vou agora ter que vender por 800, paguei o dólar 5,60 e o câmbio agora está. Eu tenho que vender pelo câmbio de hoje e pelo preço de hoje. Então as misturadoras, né, elas estão sempre nesse risco de comprar muito e o preço cair, né? Ou, puxa vida, então eu vou comprar pouco, né, porque o preço pode cair, eu vou ter o risco. Ele compra pouco, aí o preço sobe, né? Então ele não vai vender, porque ele comprou pouco, e o preço subiu e ele não vai ter produto para vender. Então são questões muito, digamos, voláteis, né? A questão de preço lá fora, a questão do frete que pode subir muito, ele vai ter que transportar, aí ele vai misturar, né? Ele faz as diferentes misturas, né? Para o milho, para a soja, para a cana, cada cultura tem sua mistura, sua formulação. Então assim, é quase que da mão para a boca, ele tem que comprar um pouquinho e vender um pouquinho. E aí, de repente, nessa volatilidade, o risco é muito grande. Então, por isso que está faltando produto, né? Ninguém vai se arriscar, o preço está lá em cima, o dólar está lá em cima, e eu posso ficar com um custo muito alto e vender por um preço... E assim, a margem é mínima. Eles ganham 5%, 3%, 5%. Quer dizer, se o preço variar 5%, acabou a margem dele. Se variar 10% para baixo, aí ele está no prejuízo grande, né? E sempre tem um financiamento, né? Eles precisam financiar, porque assim, eu misturo hoje e vou vender nos próximos 8 meses, né? Só que eu tenho que comprar tudo hoje, porque demora até eu misturar, fazer as formulações, distribuir, levar lá para as diferentes regiões. Então, para nós, não faz sentido, é um setor de muito risco. Logicamente, você pode acertar a mão, de repente você comprar a 800, vai para 1.200, você ganhou. Mas pode ser o contrário, né? Para nós, esse risco não toleramos esse tipo de risco, né? Porque basicamente jogar moeda para cima e ver o que acontece, né? Inclusive eu tenho amigos aí até de faculdade que estão no setor e ele me disse, né, que estão muito preocupados com essa volatilidade de preço. Então eles não se sentem confortáveis em estar produzindo volumes grandes e importando por causa desse risco que eu comentei agora. Então para nós não faz parte daqui da nossa estratégia. Uhum. E nos tempos de eletrificação, Werner, o presidente da Volkswagen América Latina falou que os carros híbridos a etanol vão ser a jabuticaba for export, né? Perfeito. Como é que você avalia as possibilidades dos carros híbridos a etanol no Brasil em relação aos carros elétricos? O avanço da eletrificação de veículos, ele pode afetar as empresas de fornecimento de peças para veículos a combustão? Não. Definitivamente não. O Brasil não será um produtor de carro elétrico, nunca. O Brasil vai ser sempre importador. 30 mil, 40 mil, 50 mil, que isso é 2%, 3% no máximo, né? Então não incomoda absolutamente o setor. E é muito caro. Um carro elétrico custa o dobro. Quem compra um carro elétrico é o pessoal,
de muita alta renda, né? E depois que não está se preocupado, que ele vai vender por 1/3 do que ele pagou. Então, se comprou um carro elétrico por 500 mil, quando você for vender, você vai vender por 150. Ele não se preocupa, ele quer andar na moda, eu sou limpo, sou ESG, mostrar para os amigos que ele tem carro elétrico, chegar lá num local, num restaurante com manobrista, o meu carro não faz barulho. Então, assim, é um luxo, mas não faz sentido econômico nenhum. Já o carro híbrido, né, ele tem 2 motores, ele tem um motor elétrico, né, e tem um motor, né, do etanol, e ele se carrega sozinho, e o carro elétrico você tem que botar lá na tomada, né, e não sabe se na estrada vai ter posto com gasolina, né, para poder abastecer. Então vai rodar na cidade aqui, e sem poder pegar a estrada, porque não existe, né, a eletrificação nas estradas, né, ou as bombas. E o carro híbrido, ele se carrega, né, as baterias são alimentadas com o próprio movimento do veículo, que são as frenagens, né. E no etanol, até o presidente da Toyota, né, do Brasil mostrou que o etanol ele é mais limpo que o carro elétrico, né. O carro elétrico você usa muito alumínio, você gasta muita energia para fazer a bateria. Vamos medir no escapamento. Logicamente, o carro elétrico não tem escapamento, né. Então, o escapamento que nem existe, ele é mais limpo. Mas quando você pega toda a cadeia de produção, né, desde do alumínio que ele usa, a bateria, né, e a energia que você usa, nós estamos usando hoje, acho que 10% de energia termoelétrica, né? Então, essa energia termoelétrica, a diesel, né, ou a gás, ou a óleo, também está num carro elétrico, né? Porque não tem assim, a minha energia é só hídrica. Você colocou na tomada, é uma energia só, né? Na realidade, é o blend aqui do país inteiro, né? E lá na Europa, então, é só carvão e gás, principalmente. E o híbrido, né, nós temos aqui nosso etanol que captura, através da cana-de-açúcar, todo o CO2 que é emitido, né, pelos veículos, né, não só dele, mas dos outros. Então nós somos, digamos, não só neutros, mas positivos na emissão de CO2. Por isso que as companhias que produzem etanol, elas vendem esses créditos de carbono, CBIOS, para quem? Justamente para a Cosan, aí, né, para a Raízen, que tem seus pós de combustíveis que são obrigados a comprar esses créditos. Por quê? Porque eles vendem combustível. O combustível polui, né, emite lá o CO2, então as companhias distribuidoras de combustíveis têm que compensar, né, a emissão de CO2. Só que quem paga a conta é a gente, né? Você paga a gasolina, está na gasolina, nós pagamos. E o carro híbrido não tem esse problema. Então a Volkswagen, ela já se pronunciou sobre isso, né? A Toyota agora com carros aí que estão realmente vendendo muito bem, né? Um Cross, e também acho que o Brasil vai exportar essa tecnologia, né, para outros países, por exemplo, a Índia, a Tailândia, outros países que possam produzir, né, o etanol, né, Austrália e tem outras localidades. Então, realmente é fantástico, né, eu acredito que vai crescer muito, e tendo aí também o etanol de milho, né, vou dizer jabuticaba, mas o Brasil é um dos maiores exportadores de milho, não só de cana, mas também o etanol de milho, e aí Kepler faz todo sentido. Vou te dar um dado aqui, já juntando todas as coisas. O Brasil produz hoje 13 bilhões de litros de etanol de milho, 2030 será 3 vezes mais, 10 bilhões de litros, nós vamos precisar 15 milhões de toneladas a mais de milho para produzir esses 10 bilhões de litros de etanol de milho daqui 8, 9 anos. Portanto, olha quantos silos a gente vai precisar. Só esse ano o Brasil investiu 5 milhões de toneladas de silos, né, de tudo, soja, milho. Só para etanol de milho nós vamos precisar 15 milhões de toneladas de capacidade de armazenagem de milho, porque você vai usar esse milho ao longo do ano, né? Então, colher o milho, né, e a usina que vai produzir etanol vai precisar todo mês consumir aquele milho, né, comprar na safra e consumir ao longo da safra, né, da entre safra. Portanto, acho que é um futuro brilhante, né, a Volkswagen, né, a Toyota que saíram na frente, e agora também outra solução, né, que a gente ouve falar aí todo dia, né, que é o hidrogênio, né, o hidrogênio ele pode ser produzido através do etanol, né, então você vai lá, abastece seu veículo com etanol no seu tanque, e esse etanol vai ser convertido em eletricidade, e essa eletricidade vai ser convertida em energia mecânica, né, nos veículos. Bom, o híbrido, ele usa também a energia do etanol, então tem o motor, né, de combustão normal, então não muda nada, não vai afetar absolutamente nada o setor de autopeças, e o elétrico é mais um motor aí, de repente a WEG vem com uma solução, são 2 motores num carro só. Excelente aqui para o Brasil, não afeta absolutamente nada, né, o setor de autopeças, Metal Leve está envolvida nesse setor, é mais um setor, só que com motores mais modernos, né, menos poluentes, e aí tudo significa maior tecnologia e maior
receita, maior lucro para a Metal Leve, por exemplo, que está envolvida aí no setor de veículos a combustão, né? Então é uma empresa líder, então para a Metal Leve seria excelente, digamos, a eletrificação através da hibridização de veículos no Brasil. Carro elétrico não vai ter no Brasil produção, vai ser só importação e aqueles preços que você sabe que custam 2 vezes mais, né? E na hora da revenda vai ser aquela... Bom, o rico não se importa, né? Ele vende qualquer preço. Ó, me dá um novo aqui, eu entrego o meu velho aqui por um terço, um quarto e me dá um novo aqui que eu quero manter o carro elétrico. Então essa é a realidade. Agora, carro elétrico na Europa já é outra conversa, né? Mesmo consumindo energia de carvão, energia de gás. Aí é discurso verde, né? Verde, mas peronomútil, né? Verde só no verde ali no escapamento. Agora, de onde vem essa energia? Vai falar com o Putin, né, se tem gás lá disponível para fazer energia elétrica. O problema da Europa hoje é energia elétrica. Mais problemas porque mais consumo, mais problemas, maior dependência do gás, por exemplo, da Rússia. Então, tudo isso aqui vai complicar lá na frente. Pois é. E olha só, tem uma pergunta aqui do Joander Alves. Ele pergunta quais são as expectativas para os transportes hidroviário e ferroviário para o setor agrícola nos próximos anos. Então, hidroviário, né, ele vem caminhando, lentamente, mas vem caminhando. Agora vocês viram esse ano com a questão hídrica, parou, né, todas aquelas balsas, né, até inclusive ali no grandes rios, né, não é só rios pequenos, né, então é um risco muito grande, né, você depender só o hidroviário, ele é complementar e onde existem bacias hidrográficas que permitem transporte, porque nossos rios têm cachoeiras, né, aí você tem que fazer eclusas, que é um investimento adicional, né, e aí de novo, para você embarcar nessas barcaças, você precisa de silo, de novo, né, o caminhão chega, não põe lá dentro da barcaça, precisa acumular um volume grande, de novo a Kepler está nesse contexto. O setor ferroviário, sim, né? Isso faz sentido, né? Principalmente na carga norte, né? A gente colhendo aqui no centro-oeste, levando lá para os terminais lá no norte do Brasil, lá em Marituba, lá no Pará. Não, o ministro Tarcísio anunciou investimentos agora, novas modalidades, que é autorização, 50 bilhões de investimentos aqui, inclusive aqui em São Paulo, né? São linhas aqui complementares, né? São ramais ou extensões. Mas temos linhas importantes, né, para o norte do país e também o FIOL, né, que sai do centro-oeste e vai lá para a Bahia, né, lá para a região lá do sul da Bahia. Então é uma linha muito importante, né, que está sendo construída até pelo governo federal, e elas são complementares, né, eu sempre falo, a ferrovia não substitui o caminhão, inclusive ela transporta onde tem muito problema, por exemplo na região amazônica, né, chove, não tem estrada de terra, o caminhão é muito complicado, porque o caminhão quebra, fica atolado, né, perde tempo, mas para você transportar via ferrovia, você precisa de um caminhão para transportar, né, não sai da fazenda, vai para o trem, né, então sai da fazenda, você precisa do caminhão para levar algum terminal, e depois do terminal para a ferrovia, e de novo, Kepler na ferrovia, porque você precisa ter um volume grande para carregar todo aquele trem, né, aqueles vagões. Chega no porto, né, sai do trem, não vai para o navio. De novo, entra a Kepler, que é o transbordo, né, ou essa armazenagem intermediária, né, até chegar ao navio, até chegar ao trem ou a barca. Mas isso vai reduzir bastante o custo, né, de produção, né, na realidade logístico, do norte do Brasil. Né, aqui no sul acho que não muda nada, né, o pessoal que transporta aqui para Santos, Paranaguá, Rio Grande, né, e também para a Bahia isso aí não vai mudar nada, mas vai estimular a produção ao norte, né, de grãos, e reduzindo, né, o custo logístico. Quem paga a conta, né, é sempre o produtor, né, quando ele vende o milho, a soja, aquele preço logístico já está descontado, né, não é quem compra, quem embarque, né, na verdade é a produção. Então isso vai melhorar bastante a competitividade do Brasil, né, e o modal rodoviário, o ferroviário complementando os demais modais, né? Então é complementar. Os Estados Unidos usa muito o rio Mississippi, né? Aquela região dos lagos, e também nos Estados Unidos o caminhão é a principal modalidade nos Estados Unidos. E o Brasil vai continuar sendo, né? Mas a ferrovia vai complementar e produzir milho, soja onde a gente não produz hoje, né? Onde a gente tem pastagens, né? Não vamos cortar a Amazônia, não vamos cortar mata nenhuma, regiões de pastagens que serão ocupadas, né? Até pela cana, vamos produzir etanol, vamos produzir o milho, né, a soja, em regiões de pastagens que, né, a gente tem 10 vezes mais pastagem do que agricultura.
Veja o tamanho. Nós temos 80 milhões de hectares de pastagens e 8 milhões de agricultura apenas. Olha o tamanho, o potencial que o Brasil tem. Simplesmente não precisa cortar nada. Tira o boi, aí você vai alimentar o boi com a ração, né? Ração que é um subproduto do etanol de milho, né? A proteína, a melhor proteína que tem é essa do etanol de milho. Então não precisa nem acabar com o boi. Vamos confinar o boi ou complementar a engorda, né? Fica um pouquinho no pasto e a fase terminal a gente usa lá o DDA, que é essa ração de proteína que vem do etanol de milho. Então, tudo integrado, gerando biogás, né? O esterco, né? O biogás do gado, aí tudo consorciado, né? O biogás da cana, né? O biometano, que é energia limpa, que vai alimentar o trator, o caminhão, né? Até o trem, né? Para poder usar o biogás no futuro, né? Então, estamos realmente otimistas aí com toda essa integração e as ferrovias fazendo parte aí de um vetor importante de redução de custos para o Brasil. Né? Vamos acompanhando. Mas nós não investimos, tá? A gente prefere a Simpar, estamos ainda nos caminhões. Para a gente faz sentido a Simpar, Júlio Simões, né? Do que ferrovia por enquanto. Legal. Werner, a gente já está com o tempo já estourado, mas eu queria fazer uma pergunta aí com relação à direção da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que traçou para o ano que vem um cenário, né, de crescimento da indústria de veículos comerciais pesados, mas sem dar muitos detalhes. Como a crise de abastecimento de semicondutores e componentes ele afeta a produção de veículos pesados? O impacto é diferente se compararmos com os veículos leves? Não. Nós conversamos constantemente com todas as empresas, né, inclusive com a Sindipeças, o pessoal do Sindipeças. O efeito será muito pequeno. Inclusive esse ano, o setor de pesados, eles vão parar como param sempre, né? Entre Natal e Ano Novo, né, 15 dias, 10, 15, né? Entre uma semana a 2 semanas, dependendo da companhia. Então eu já conversei com eles, assim, a produção será absolutamente normal, nenhum impacto. E pelo contrário, eles estão recuperando a produção. Então esse ano foi o melhor ano desde 2013, né, foi um ano excepcional, a produção de caminhões cresceu 85%, e não estou falando porque ano anterior foi fraco, não, ele foi muito melhor que 2019, estou dizendo que foi o melhor ano desde 2013, que foi um ano recorde de produção. Ano que vem, né, conversando aí informalmente, a gente conversa com as empresas, eles não falam aí na mídia, não querem expor a sua estratégia para os concorrentes, né, mas para a gente eles falam, né, eu espero aí de 15% a 20% de aumento da produção em relação a esse ano. Conversando com quem? Com os fornecedores de autopeças, né, e com as próprias companhias. Mas não vão falar, né? O Volkswagen vai falar porque a Scania vai saber, a Mercedes vai saber o que o outro está fazendo. Então, mas a expectativa é muito boa. Né? Mesmo agora, quando a gente pega novembro, a produção cresceu 25% em relação ao ano passado de caminhões, né? Veículos leves é diferente, né? Então não é que o mercado simplesmente está ruim por causa eles não falam também, eu vou dizer aqui para vocês. Então nós estamos mudando aquela legislação, né, das emissões veiculares, Proconv 6 para Conv 7. O que é Proconv? Programa das emissões, né, dos veículos, né, de controle de emissões, programa de controle veicular das emissões, isso é o Proconv. Nós estamos indo para um nível mais rigoroso, então vários veículos estão saindo de linha, por exemplo, o Gol. Aquele Gol com aquele motor antigo, não dá para trocar o motor do Gol, pegar um motor novo e botar. Então eles mudam toda a linha, né? A Honda, por exemplo, só vai ficar o Honda City. Todos os veículos da Honda vão sair de linha, ela vai ficar praticamente 6 meses parada produzindo um único modelo, esse Honda City, depois vão relançar os novos modelos, né? Então aproveitaram agora até a pandemia, bom, já que eu não tenho chip, eu vou reformular minhas linhas. A Volkswagen, a mesma coisa, né? A Volkswagen está parando mais, por quê? Porque a Volkswagen renovou toda a sua linha. Você pega os carros, você puxa vida, que carro é esse aqui? Não conhecia. Tudo carro novo, né? Então eles estão remodelando, por quê? Não é porque eles querem ganhar mais dinheiro, porque eles são obrigados. Porque aqueles veículos com tecnologia antiga, né, dos motores, não podem mais rodar. Janeiro acabou. Então eles estão parando a produção, né? Aí tem essa desculpa, não sei o que, falta chip. Falta também. Mas existem outros motivadores, que é a legislação ambiental. Caminhão é 2023, né, Euro 6, que é o Proconv 8. Então você vai ter muita pré-venda em 2022, porque os preços crescem 15%, 20%, né? A Simpar sabe, a Vamos sabe, a Júlio Simões sabe, todo mundo sabe. Então eu vou comprar mais caminhão no que vem, porque 2023 ele vai ficar muito mais caro. Por isso que estão anunciando esses investimentos já. Então assim, o veículo leve, né, já esse ano, então as montadoras estão preparando a sua linha de produção,
né, já para adequar essa nova, digamos, essas regras, né, notícia boa aqui, né, para o metal leve, né, a Hyundai, ela só importava motor, a Hyundai não produzia motores no Brasil, então muito na surdina, eles anunciaram agora que vão passar a produzir motores em Piracicaba, e antes era 100% importado, né, e aí é ótimo para a indústria de autopeças, né, então já estão aproveitando a nova legislação, né, então já readequando seus produtos, então assim, existe essa, vamos dizer, parada técnica de reformulação de toda a linha de montagem, adequando ao Procon 7, que começa a funcionar em janeiro. Quem tiver com carro antigo e desmontado, de repente vai exportar, né? Chegou o chip, mas não vai poder vender aqui no Brasil. Vende lá para outros países, né? Põe o chip e vai exportar. Porque vai ser proibido veículos com Procon 6, que estão agora parados no pátio, para vender em 2022, tá? Agora as montadoras não gostam de falar isso, né? Mas essa é a realidade. Então existe um ajuste e os chips estão chegando, né? Então nós temos uma produção maior ano que vem, veículos mais caros, mas não é só emissão, é também segurança, né? Controle de frenagem, tem toda outra tecnologia que não se limita a emissões ou consumo de combustível. Tem também a segurança, né? Você freia lá, o veículo não trava a roda, né? Não patina, né? Então o consumidor vai ganhar bastante. Logicamente, é mais caro, né? Mas para o consumidor é um produto melhor, né, e também é compatível com outros mercados, vão poder exportar para outros mercados que são mais exigentes que o Brasil, tá? Então, mas é isso. Então, as montadoras vão parar um pouquinho mais os leves, né, por conta dessas mudanças, e as de pesados, tudo normal, só muda em 2023 a nova legislação, né, que é o Euro 6. Perfeito. Werner, eu gostaria de agradecer a sua aula aqui no BMC Stock, é sempre muito bacana aí a sua participação aqui, a gente até estendeu o tempo aqui, porque realmente é uma grande aula. Desculpa, acabei me estendendo aqui. Não, imagina. Mas prazer falar com vocês, né, trazendo a nossa visão, que às vezes é diferente que o pessoal lê na mídia, das montadoras, cada um defende o seu lado, né, não quer abrir estratégia, então eles formam as coisas, mas na realidade não é essa, né? E a gente fala geralmente com as empresas, né? E aí conosco eles podem abrir porque não tem concorrente ouvindo, então é mais tranquilo, né? Mas essa é a realidade, né? E estamos também otimistas com o setor, mesmo para os leves, né? A Movida anunciou 4 bilhões de investimento, a Movida 4 bilhões sozinha, né? Vai comprar carro aí, a Localiza, a Unidas, todo mundo vai comprar carro novo ano que vem. Se tiver, eles vão comprar. O problema não é vender, o problema é produzir. Mas creio que será endereçado e teremos um ano muito melhor do ano que vem, com certeza. Com certeza. Valeu mais uma vez, Werner. Um abraço para você e até a próxima. Ana, Dani, um prazer estar com vocês e o pessoal que está nos assistindo aqui, né, aguardo um novo convite, estou sempre à disposição. Obrigado a todos. Com certeza. E uma boa abraço. Obrigada. Boa tarde, com certeza virá novamente. Werner Roger, CIO e cofundador da Trígono, nessa excelente conversa aqui do Werner com a gente aqui no BMC Stock, né, Hanna? É sempre muito bom. Sempre muito legal. Por isso que a Paula falou mesmo, né? Que ela queria participar, inclusive, do estoque, porque ela gosta bastante. Quando ele vem por aqui. O Wagner até colocou aqui, ó, muito obrigado pelas informações com o Werner, é sempre muito conteúdo. E o Vinícius também, uma super aula. Ó, o José Vanderlei, ó, que aula do Werner, muito bom, parabéns. Realmente o Werner aqui dando um show, né? É isso aí, valeu, obrigado, gente. A gente segue com o estoque, né, Hanna? Pois é, porque agora é hora dos gráficos com o Alex André, que sempre separa aí, né, geralmente 10 gráficos para trazer um panorama, né, como é que tá o cenário no mercado lá fora e aqui também no Brasil. Fala, Alex. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão, hoje no BMC Stock. Vou trazer os 10 principais gráficos de hoje para falar principalmente sobre a economia global e também alguns aspectos, né, como o ESG, né, que também fica cada vez mais no dia a dia dos investimentos de todos, né. Então, o primeiro gráfico aqui a gente vai comentar em relação, né, aos bonds, né, de yields negativos, isso a gente conseguiu observar principalmente muito no ano de 2020, né, e agora nesse ano começa ali a voltar aos patamares históricos, né, esse gráfico é muito interessante, a gente consegue observar em relação aos bonds, né, o total de bonds, né, que são negociados a níveis, né, de yields negativos, né, então chegaram-se, né, até bater ali próximo de 30% ali em 19, começo de 20. No meio de 2020 também teve um aumento considerável, né, chegou a passar mais de 25% de todos os bonds, né,
e agora a gente teve ali uma recuada, chegando ali a níveis próximos de 20%, que é próximo ali o nível ali médio, né, histórico, né, desde janeiro, né, desde o ano de 2016 até agora em 2021. Tá? Então é um movimento muito claro, né, em relação principalmente ao que está acontecendo no mundo, né, um movimento de alta de juros. Né, o próprio Brasil foi o país que mais aumentou juros, né, foi mais de 5% de aumento somente nesse ano aqui de 2021. Né, e o mercado ele vem entendendo esse movimento, né, não só os mercados emergentes, mas também os mercados envolvidos. Por outro lado, tem uma demora, né, tem relação, né, até a própria a divulgação, né, do CPI, né, ou seja, que vai ser divulgado também nos Estados Unidos, que é uma proxy em relação como o Banco Central, o Fed, deve aí se comportar em relação à elevação de juros. E aqui no Brasil também a gente vai receber os dados, também do próprio IPCA, né, em relação da inflação aqui, que também, né, já trouxe esse impacto. Inclusive o Banco Central já comunicou uma alta já de 1,5%. Tá? Então já tivemos aí relação do IPCA, os dados do IPCA e também os dados também referentes, né, ao CPI. Tá? Então esses dois indicadores, né, que aconteceram hoje têm um impacto muito forte em relação às taxas, né, ou seja, principalmente dos bonds que são negociados no mundo todo. Né? Ou seja, por quê? Porque tem relação à taxa básica de juros global, ou seja, um aumento de juros de forma mundial. Tá? Bom, se a gente está falando aqui de aumento de juros, né, corte de juros nos principais países, né, o que a gente está conseguindo observar de diversos países aqui, ou seja, a política monetária, né, dos países. A gente consegue observar aqui, a maior parte dos países estão cortando juros, né, em alguma parte de alguns países, né, lembrando que a gente tem aqui própria Suíça, Dinamarca, a zona do euro, né, que também tiveram corte de juros, Japão, e a gente consegue observar, né, o próprio Reino Unido também cortando juros. Estados Unidos, claro, ainda não aumentou juros, né? Então por isso que a gente está falando aqui de corte de juros. Mas por outro lado, a gente também consegue observar, né, o CPI, né, preocupando bastante, né? Ou seja, a taxa, né, em relação, né, à inflação ao consumidor, né, oficial, ela vem preocupando, ela vem subindo de uma forma considerável. Então o CPI é uma proxy muito interessante para, ao invés de cortar, começar a subir juros. Né? Então tem muitos países que tiveram corte de juros, né, no ano passado, agora já começa a estudar aumento de juros, não só países também em relação a economias emergentes. Né? Então isso é interessante, tem que ficar atento em relação a esse movimento que está acontecendo no mundo todo. Nem é uma grande novidade, mas muita gente tem falado dos Estados Unidos, zona do euro, mas alguns países também, a própria Rússia também já sinalizou isso, tem outros países também próximos ali a nós em relação a mercados emergentes, tem essa sinalização. A gente já está acostumado referente ao aumento de juros por aqui, mas esse movimento deve continuar. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do mercado americano, né, sobre a Nasdaq, né, o índice de tecnologia americano. E o que é interessante, né, que esse índice, né, chegou a subir ali mais de 20% esse ano até o momento, né, 21%, né, 21,17% para ser mais preciso. E o que é interessante é que esse é o total return, ou seja, o retorno absoluto, né, do índice, né, com todos os papéis que compõem o índice. Se a gente tirar ali os top 5, né, contribuidores, ou seja, as grandes big techs, né, que são contribuidoras ali do índice Nasdaq, a gente consegue entender que esse retorno ele cai de 21% para 5,79%. Ou seja, o que justifica isso? Justifica a maior parte dos papéis que estão relacionados aos índices, né, não subiu tanto, ou até mesmo não subiu comparado ali à média de 2021, né, com a Nasdaq. Ou seja, o que realmente puxou esse índice foram as 5 principais companhias, né, as principais empresas de tecnologia que a gente sempre comenta por aqui, né, Alphabet, Apple, né, as empresas Microsoft, as empresas relacionadas à tecnologia, que inclusive até mesmo tiveram um desempenho relativo muito forte também do próprio S&P 500, tá? Ou seja, o principal indicador também dos Estados Unidos. Então esse gráfico é muito curioso, muito interessante para a gente entender também a composição do índice, né, como que funciona, ou seja, o que tem o maior peso é o que puxa mais o índice. Inclusive aqui na Bolsa não é nenhuma grande novidade, a gente tem Petro, Vale, né, e os grandes bancos aqui que tem essa relação, né, que puxa muito o índice, tanto para cima quanto para baixo. Então também é uma relação para a gente tentar entender o que está acontecendo lá. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o Covid, né, a situação atual, esse gráfico atualizado. A gente traz esse gráfico aqui toda semana, né, para falar sobre a real situação do Covid. A gente tem, daqui para cá, né, a gente tem os países mais vacinados, né, até os países menos vacinados, né, tanto com forecast, expectativa, tanto vacinação com uma dose, né, parcial, né, até mesmo vacinado de forma total. E também, né, o que a gente tem aqui, né, Singapura, o país que mais se vacinou, seguido pelo Chile, né, China, Coreia do Sul, aí temos Espanha, Canadá, Argentina, na frente, Japão, Malásia, Itália, Austrália, França e o Brasil logo aqui. Né? Então o Brasil no meio do caminho aqui, né? Lembrando que o Brasil ele já chegou ali próximo, né, em relação, tanto quando a gente soma aqui, né,
em relação a pessoas totalmente vacinadas com pessoas parcialmente vacinadas, a gente está falando ali de próximo de 80%, 90%. A expectativa é que feche ali em dezembro em 90% no total. Lembrando que São Paulo já atingiu uma marca de 95% do ciclo vacinal completo da população por aqui. Tá? Em relação a países que tiveram menos doses, né, aplicadas, foram a África do Sul, que também tem um problema civil por lá, né? Filipinas, a própria Rússia também, que vem sofrendo ali em relação, principalmente agora, né, com o inverno russo, que é muito rigoroso, e isso também já se comprovou, já trouxe gráfico aqui também no BMC Stock, dizendo, né, em relação das temperaturas, ou seja, o clima em relação ao Covid, né, ou seja, a transmissão do Covid ela fica muito maior no inverno, isso também prejudica a Rússia, Indonésia, Índia, México, Hong Kong, Turquia, Israel e Tailândia, e também temos Estados Unidos também, né, mas lembrando, daqui para cá, né, ou seja, África do Sul, Filipinas, Rússia e Indonésia, países que menos se vacinam em relação às estimativas dados dos principais economistas, dos principais especialistas de mercado. Tá? Bom, se a gente está falando aqui de doses administradas, ou seja, pessoas que já tomaram, né, a própria vacina do Covid, quais foram as principais, né, e por que a gente tem que entender um pouco esse cenário? Porque a Coronavac foi a vacina que mais foi utilizada, né, até o momento, seguida pela Pfizer e também pela Sinopharm, né, e também a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, né, da AstraZeneca. Depois temos Moderna, a Sputnik, né, a vacina russa, a Johnson & Johnson, né, de uma dose, a Biotech, né, e outras vacinas. Né? Então a gente consegue observar que a maioria dos países ainda não aceitaram, né, a própria Coronavac, né, ou seja, que foi a vacina mais administrada no mundo, até mesmo aqui no Brasil. Né? Foi muito utilizada em relação a idosos, enfim, pessoas ali que têm alguma doença, enfim, algum tipo, né, de restrição, né? A Coronavac foi a mais indicada, inclusive não só no Brasil, como eu disse, também no mundo inteiro. Então os países, algumas fronteiras ainda não foram abertas, não só em relação a preocupações da Ômicron, né, que tem uma transmissão de 4,6 maior do que a variação da Delta, que já tiveram estudos referentes a isso, mas um outro ponto interessante, quando a gente fala na base da economia, ou seja, do turismo, né, da relação da transição de pessoas, né, da própria relação, né, de aviação civil, hotelaria, restaurantes, ainda não voltaram-se, né, ao nível pré-pandêmico, e uma das explicações referente a essas restrições de viagens, né, não só referente à Ômicron, mas também à própria vacina. Então a Coronavac ainda tem diversos estudos para entender esse grau de eficácia, para justamente aí abrir-se as fronteiras, aí, principalmente na zona do euro, e também, né, também outros países também que têm essa possível restrição. Tá? Então isso a gente consegue observar talvez no ano que vem um cenário mais favorável e também, claro, com essa terceira dose, né, que é utilizada aí, quem tomou 2 doses de Coronavac, provavelmente já é indicado também para tomar a terceira dose, possivelmente também da Pfizer. Então esse gráfico também deve ter aí a Pfizer com a utilização de doses administradas, tá, ao longo ali dos próximos meses. Tá? Então isso que a gente pode observar, talvez essa inversão de posições aqui referente a doses administradas, também o melhor cenário referente ali à população vacinada já. Tá? Bom, a gente já trouxe esse gráfico aqui para quem nos acompanha, mas a gente já atualizou esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui é atualizado, tá? A gente pegou aqui dados mais frescos. Esse gráfico é muito interessante, eu gosto bastante desse gráfico porque ele tem um modelo, né, do Goldman Sachs, né, que ele coloca dentro desse modelo, né, quatro principais tendências, né, que podem impactar em países que podem ter ali o maior impacto econômico, ou seja, com a crise do Covid, e também o país que menos pode sofrer referente ao aumento de casos, não só com Ômicron, mas também com outras variantes do Covid. Tá? Então, quais são as principais métricas? Primeiro, né, em 28% da probabilidade que eles colocam, né, a aversão a risco referente ao Covid. Um outro ponto, né, é a perspectiva de vacinação, né, e também a proteção natural, né, depois que a pessoa foi infectada, ou seja, não só a própria vacinação, mas também a pessoa que foi infectada também ela tem essa proteção natural, então entra em 28% desse modelo. Também a temperatura média do clima desse país também entra em como 28% desse modelo e 15% entra em torno ali, né, do turismo internacional. Tá? Então é bem interessante. A gente consegue observar que a China e a Coreia do Sul e Singapura, Canadá, Alemanha são países que mais têm ali a probabilidade, né, de sofrer um risco ali de forma econômica com o aumento de casos de Covid, tanto com a Ômicron quanto com outras variantes que talvez possam surgir ou que já estão acontecendo. Então fica um alerta maior para esses países, inclusive a Alemanha, o maior país ali da zona do euro, tem uma preocupação muito grande que a gente já tem comentado referente à própria Alemanha e a China também, né? Claro, a China a gente já vinha comentando muito, né, a crise de real estate, né? A gente sempre atualiza aqui na BMC News e também tem agora mais um aspecto referente ali em relação, né, à aversão a risco referente ali ao possível, né,
um impacto maior ali econômico referente a esses países. Quais são os países que devem ter o menor impacto? Tá? É que interessante. Equador, México e Brasil, né? Por incrível que pareça, né? Então a gente consegue ter Brasil como um dos países que deve ter o menor impacto econômico referente ao Covid. Tá? Então por quê? 28% é temperatura, ou seja, aqui no Brasil não é tão frio, né? Se a gente está entrando já no verão, né? Lá nos Estados Unidos, né? Na Europa, a gente está entrando no inverno, então já é uma preocupação maior por lá que a gente não está tendo por aqui. Turismo internacional também, né? Ou seja, a gente tem essa discussão que está acontecendo referente ali à quarentena, né? De 5 dias que o governo vem discutindo, e também referente ali em relação a vacinas, né? Ou seja, tanto a perspectiva de vacinação quanto pessoas já imunizadas que já foram infectadas pelo Covid. Então aqui no Brasil também somos exemplos, né? Também de vacinação no mundo todo, então isso também implica também no modelo de uma forma mais positiva e também a aversão a risco, né? Ou seja, de forma que o pior já passou, essa leitura do Goldman Sachs aqui para o Brasil. Tá? Então o Brasil deve ter o menor impacto econômico referente ao Covid. Tá? Bom, como eu falei, eu ia comentar um pouco de ESG, né, hoje. Então os títulos de ESG estão se tornando predominantes, né? Esse gráfico aqui é do Deutsche Bank. De acordo com o relatório, abrindo aspas, né, ele diz que entre muitos temas turbinados aí pelo catalisador do Covid foram as emissões de títulos de ESG, né, que foram os mais proeminentes. Né? Em 2022, a emissão de títulos de ESG deve se tornar predominante. Tá? Então, a gente consegue observar esse crescimento, né, em relação a ETFs, né, de bonds ali referente a agregado, né, de ESG, de 2017 até 2021. Esse número saltou de 10 bilhões de dólares para 30, um pouco mais de 30, quase 40 bilhões de dólares. Ou seja, cresceu quase 4 vezes esse volume desde 2017. Tá? E uma grande explicações foram ali diversas reuniões, a própria cúpula do clima, né, a própria COP e outras preocupações referentes ali em relação à sustentabilidade, mas também a parte da governança social, muito na relação social, né, seja nessa retomada econômica, isso tem discutido de uma forma muito mais ativa, e aí as empresas têm colocado, inclusive, bonds, né, com meta de sustentabilidade. Né? A própria JBS, as empresas frigoríficas, né, a própria Movida também, que foi pioneira no setor, referente ali a emitir um título, né, de bond verde. Então, diversas companhias elas têm, né, algumas métricas, né, de acordo com o seu modelo de negócio, para ter um impacto menor, né, na cadeia como um todo, e isso também melhorar não só a qualidade de vida de forma global, né, seja da sua região, né, do país, mas também ter ali de uma forma os investimentos sustentáveis. Tá? Então esse investimento deve ficar de uma forma muito mais predominante, essa é a visão do Deutsche Bank. Tá? Bom, a gente está falando aqui de relações de fundos de ESG nesse gráfico, né? Então a gente continua falando de ESG. Né? Então os fundos globais de ESG, né? Se a gente pegar todos os fundos globais, quais são as composições dos setores, né? Comparado ali com o índice do MSI, né? Do índice do Morgan Stanley. E a gente consegue observar que tem alguns setores, né, que perderam, né, a atratividade, né, dos fundos de ESG, e alguns que tiveram ganhos, né, ou seja, ganharam peso nesse indicador, se a gente olhar ali desde 2018 até agora no terceiro trimestre de 2021. Então, desde o quarto tri de 2018 até o terceiro tri de 2021, a gente consegue observar essas variações, são diversas cores, né, ou seja, essa barrinha aqui verde é o quarto trimestre de 2018 e vem ali até esse amarelo aqui, que é o terceiro trimestre de 2021, essa composição. Então, a gente consegue observar que o setor de industriais, né, caiu de mais de 10% para um pouco mais de 7,5%. O setor de utilities está, né, em torno de 2,5%, né, no total, né, de fundos globais de ESG. O setor de materials, né, de materiais, em torno de 2%. E se a gente olhar o índice de tecnologia, né, informação de tecnologia, de TI, né, IT, ficou ali negativo em 1,2%, ou seja, net vendido em relação ao período de 2018. Tá? Relação também com outros setores, né, como principalmente energia, consumo discricionário, comunicações e setor de financials também. A gente está pegando aqui net negativo referente ali ao patamar de 2018, né, tanto ali em torno de 3% até em torno de 1,5% referente a esses setores. Então ainda o setor de indústrias tem o maior peso referente ali aos fundos globais de ESG. Tá? Então isso que é interessante olhando para trás de 2018. E agora, né, os próprios fundos também vêm olhando, né, as empresas que tiveram, né, IPO agora recentemente, mais com essa pegada muito maior com sustentabilidade. Inclusive aqui no Brasil a gente tem uns grandes exemplos, a própria Horizon, a própria Ambipar, né, são companhias ali que têm atraído os próprios fundos também de ESG, né, que são direcionados para essa finalidade. Tá? Bom, agora a gente vai voltar a falar um pouco, né, da zona do euro, né, para finalizar aqui nossa apresentação. O JP Morgan, né, ele colocou projeções, né, de crescimento de earnings, né, ou seja, de EPS, né, earnings per share, lucro por ação, tanto na zona do euro quanto no FTSE, né, no índice FTSE 100. Tá?
Então, o que a gente tem aqui, tá? Em relação à perspectiva de IPS de crescimento do mercado, ou seja, o consenso do mercado. Então, o mercado espera que em 2022 o MSCI, zona do euro, cresça 8% de perspectiva de lucro e o FTSE cresça 4%, né, 4,2%. E em 2023, MSCI, zona do euro, cresça 8% e o FTSE cresça 3,2%. Tá? Já o JP Morgan, não. Ele acredita que o índice MSCI, zona do euro, deve crescer 20% de lucro, ou seja, perspectiva de earnings per share. E o FTSE 13%, né? Ou seja, muito mais do que o consenso do mercado. E 2023 fica em linha, né? 8%, somente o FTSE cresce ali, perspectiva de 6% para 2023. Mas é interessante essa leitura, né? JP Morgan acredita que deve crescer 20% os lucros, né, da Bolsa. A gente olha do indicador, né, do índice MSCI, zona do euro, ou seja, a gente já trouxe esse gráfico anteriormente, né, comparando, né, o próprio PI, né, a relação de preço-lucro com a Bolsa Europeia, com a Bolsa dos Estados Unidos. A gente vai conseguir observar também que a Bolsa Europeia está realmente muito descontada comparado com a Bolsa Americana. E a gente já trouxe as diversas explicações falando sobre isso, né, os pontos fundamentais. E essa tabela indica bastante sobre isso. O JP Morgan enxerga ali um crescimento implícito muito grande, né, da zona do euro para o ano que vem, principalmente impulsionado pelo setor também de financials, com esse movimento de aumento de juros. Tá? Bom, agora a gente tem esse último gráfico, né, do Goldman Sachs. A gente tem um gráfico interessante, a gente consegue observar ali em relação a crescimento de preços referente, comparado ali com o mês passado, né, ou seja, principalmente olhando ali a zona do euro, né, em relação ao crescimento do GDP, né, do PIB, e colocando abre aspas, né, no relatório onde está esse gráfico aqui, né, do Goldman Sachs, escreve ali que estimamos que as perspectivas de crescimento do mercado em um ano à frente aumentaram 1,4 pontos percentuais acumulados desde o início de 2021 até meados de novembro. Então caíram 0,4 pontos percentuais. Eles disseram que estamos otimistas que, de acordo com o crescimento da zona do euro, né, isso irá recuperar nos próximos meses devido ao aumento da imunidade, ou seja, as pessoas cada vez mais vacinadas, e o sucesso na contenção de ondas, né, ou seja, anteriores, né, ou seja, que foram em relação ao Covid. Também o apoio fiscal, né, contínuo, né, ou seja, um espaço para uma recuperação de crescimento, que é principalmente ali que a gente está falando do QI, né, seja do quantitative easing, seja da relação de estímulos na economia europeia, e a provável recuperação da atividade industrial alemã, né, que é a maior economia da zona do euro, que impulsiona o setor, né, toda a zona do euro, à medida que as cadeias de abastecimento globais se normalizam. A gente falou muito isso também ontem, das cadeias globais de suprimento, que mostraram-se, né, uma melhoria agora no curto prazo, e a partir do ano que vem aí, né, tem diversos indicadores que podem aí normalizar essa cadeia de suprimento, deve melhorar tanto o setor de indústrias e impulsionar também tanto o PMI de manufatura e diversos outros indicadores que trazem ali uma melhor fotografia, né, da economia como um todo. Então o Goldman Sachs está otimista também para a economia da zona do euro. Tá? Então esse gráfico é muito interessante, tá bom? Então essas principais leituras de hoje, Daniel e Hanna, para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Valeu, Alex André, aí pela participação aqui no BMC Estoque. A 3R Petroleum renegociou contratos de compra e venda de gás natural junto à Petrobras, referente ao que é produzido no Polo Macau e no Polo Pescada. Agora os aditivos passam a valer a partir do próximo dia 1º de janeiro e se encerram no dia 31 de julho de 2023. Para a participação de 35% sobre o Polo Pescada, já detida pela 3R, os termos permanecem os mesmos do contrato anterior, mantendo-se aí a precificação fixa, independentemente do valor do Brent. Foi incluída a cláusula de cessão automática dos contratos para o comprador do Polo Potiguar, caso a Petrobras conclua a cessão no período de vigência. No Polo Macau e participação de 65% no Polo Pescada, atualmente detida pela Petrobras e em processo de venda para a 3R, foram estabelecidas condições de preço de venda significativamente superiores às condições contempladas nos contratos originais com a estatal. No Polo Macau, o preço estabelecido no aditivo será 5,8 vezes maior que o original entre janeiro e abril de 2022 e 5 vezes maior a partir de maio de 2022. Na participação de 65% do Polo Pescada, o preço será 2,1 vezes maior entre janeiro e abril de 2022 e 1,8 vezes maior a partir de maio do próximo ano. E a Companhia Rio Grandense de Saneamento
disse que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários um pedido de registro para a IPO no Brasil. Segundo o fato relevante divulgado aí na noite de ontem, o pedido, segundo a companhia, para uma oferta de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. E a companhia disse também que solicitou o AB3, pedido de listagem e a admissão à negociação dos papéis no segmento do novo mercado da Bolsa. E a companhia informou ainda que a realização da oferta está condicionada a essas aprovações e sujeita também à análise e aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Em setembro, o grupo disse esperar o IPO previsto no âmbito do processo de privatização da empresa, que deve ocorrer aí na primeira semana de fevereiro do ano que vem. E a Simpar, ela projeta investimentos de 10 a 12 bilhões de reais em 2022, segundo um documento enviado ao mercado. Os detalhes você confere agora na reportagem. Segundo a holding brasileira, que controla 6 empresas independentes dos segmentos da economia, esse valor não considera aquisições. O montante representa uma alta de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado, finalizado em outubro deste ano. Ainda segundo a empresa, os investimentos resultam do orçamento anual da companhia, suportados pelas respectivas gerações de caixa, respeitando as estruturas de capitais planejadas e sem a necessidade de ofertas de ações no mercado. Segundo Fernando Antônio Simões, CEO da Simpar, a alta é fruto da disciplina adotada pelas empresas nos últimos anos. Ele acrescentou ainda que a companhia está preparada para iniciar um novo ciclo, já que possui 2% de market share de mercado. Em relação a futuros IPOs de outras empresas, o executivo afirmou que não descarta essa possibilidade, mas que não trabalha com esse cenário atualmente. Os recursos dos investimentos serão destinados à expansão de frota de veículos leves e pesados. No acumulado do ano, a Simpar lucrou R$1,5 bilhão de reais, número 3 vezes mais que durante todo o ano passado, quando a empresa faturou 522 milhões de reais. É isso aí, Hanna. Já estamos com 2 horas e 5 minutos. Daqui a pouquinho começa o Happy Hour do BMC Marketing, que você não vai participar. E daqui a pouquinho aparece também o pessoal no chat já expulsando, falando, chega, queremos o marketing, cadê o Cabral, cadê o Gani? O pessoal já começa aí. Pois é. Mas antes, vamos dar uma passadinha pelo mercado? Bora pra gente atualizar bem rapidinho. Vamos lá, porque o Ibovespa está agora subindo 1,27% aos 107.636 pontos. Ele abriu aos 106.296 pontos. E aí a gente vai, então, monitorando os números aqui, né, para ver como é que ele vai se comportando. Ele chegou a uma máxima já de 108.274 pontos. Vamos ver, então, como é que isso vai refletindo aí no mercado. Quando a gente vem aqui para o mapa de calor, aqui no nosso Profit Pro da Nelogic, a gente vê que a maior parte dos setores estão em alta. Destaque aqui para Cash 3, né, o ticker aí da Melius, que tá subindo 13,43%. E aí a gente vê que depois os bancos aparecem em peso por aqui, também empresas do setor de construção, né, que ontem inclusive estavam caindo bastante, aí a gente está vendo que já estão subindo hoje, empresas também do setor aéreo, varejo aparecem por aqui também. E aí a gente tem aqui Banco Pan subindo 10,18%, Banco Inter 6,78%. Quem mais aqui dos bancos? O Banco BTG Pactual sobe agora 6,29%. E depois a gente vê aqui as empresas do setor de construção. Exetec sobe 9,30%. Depois tem Cyrela com 6,45% de alta. E MRV subindo agora 6,24%. E aí depois a gente vê aqui as empresas do setor de varejo. Tem a Via subindo 2,99%. Na sequência tava tudo aqui, né? Só porque agora eu tô chamando, tá tudo mudando bastante. E aí tem Lame 4 também subindo aqui. Muitas empresas subindo aqui, né, no setor de varejo, né? Todas sumiram aqui das minhas vistas, mas tudo bem, já falei 2 empresas aí que estão subindo. Aí tem também os shoppings aparecendo aqui, BR Malls, subindo agora 4,09%, Multiplan
está aí com alta de 2,23%. E aí depois tem Açaí subindo 3,59%, BRF 2,69% de alta, né? Nesse momento, o Pão de Açúcar está agora subindo 2,16%. Aí tem as elétricas também, Elet 6 sobe 2,11%, Elet 3 está agora com alta de 2,41%. E aí, em relação às empresas do setor de petróleo, tem Petri 3 com alta de 1,16%. E aí, depois a gente dá mais uma olhada aqui, Ultrapar 2% de alta, TOTUS está subindo 1,93% também, CEMIG 1,94% de alta nesse momento. E mais uma empresa aqui do setor de shopping subindo bastante, JHSF, que está subindo agora 5,35%. E aí a gente vai então falar das maiores quedas agora, porque tem Magazine Luiza recuando 2,87%. CSN, Siderurgia Nacional, está com 2,53% de recuo também. Aí a VEG cai 1,64%, Natura 0,90%, Banco Bradesco 0,64% de queda agora. Os bancos aparecem aqui, né, em relação a essas quedas. Tem muito banco digital subindo e os bancos, né, os tradicionais, estão aqui em queda. Tem o Banco Bradesco, que eu falei agora há pouco, aí tem o Santander caindo agora 0,62%, Itaú está agora com queda também de 0,36%. Deixa eu ver se tem mais. E o Banco do Brasil aparece aqui também recuando 0,12%. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, deixa eu só atualizar, para a gente dar uma olhada aqui no dólar, né, antes de despedir aqui do estoque. O dólar está subindo agora 0,44%, vendido a 50 não, Deus o livre um negócio desse, a R$ 5,59, já fui direto para os 59. Mas só para recapitular, o dólar está agora a R$ 5,59. Boa, muito bem, hein, Hanna Beltrão? Vamos lá, já pode até tirar o mapa aí da tela. Boa. Como é que é? Ah, aqui, ó, o Lucas está falando assim, Magalu está proibida de subir? Não é possível. Boa. O político parcialmente honesto falando assim, Magazine Luiza é o Rubinho. Oh, meu Deus, o muito povo não bom, perdoa, muito bom, né? bom. Nem a ação se Poxa, livra. olha só. O pessoal falando de Magalu, aqui é um barato, o pessoal é ótimo. Hanna, você não achou Magalu porque está no setor de promoção e queima de estoque. Nossa! Boa também. Ó, o Helder aqui falando que happy hour com suco. Aqui, né, a gente tem que dar o exemplo, né? O único que bebe é o Gani, né? Mas, né? Aí o Gani traz aquela garrafinha, pode, sabe? né? Aquela garrafinha que vem de uísque, assim. Aí ele vai e coloca no suco ali escondido. Tá ótimo. Quem pode, né? Valeu, gente. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Boa tarde aos irmãos Hanna e Morales, Felipe, é isso aí. Valeu. Deixa eu ver, o Helder, o Corotinha também tá por aqui. Gilberto Pereira, dando um bom programa pra gente. Carlos Melo, galera do marketing chegando. É isso aí. Como é que o pessoal falou aqui? O pessoal chegou e falou alguma coisa aqui da gente aqui que agora eu não lembro. Isso é perdi. Aqui, ó, vai chegar a galera do hospício. Boa, grande Corotinha. É isso aí, a galera do hospício tá chegando já, dentro de poucos minutos. Hanna Beltrão, você... não, melhor, né? Eu continuo aqui no marketing, né, Hanna? Até as 3h30 você volta no business, né? Volto no business, mais tarde aí, às 18h45 ou 15 para as 7. A gente vai conversar com o gestor do Banrisul, para a gente conhecer aí um pouquinho mais sobre esse banco aí lá do Rio Grande do Sul, para a gente conhecer, né, falar um pouquinho sobre os resultados, as prospecções, conhecer um pouco mais também o plano de negócios. Então eu espero todo mundo, hein, porque vai ser ao vivo, então dá uma moralzinha aí para essa apresentadora aí, né? Boa, não, 6h45 aí, né? Por favor, gente, mandem as perguntas aí para Hanna Beltrão. Para Hanna, @, não, quer dizer, não, pode mandar aqui pelo chat Manda mesmo. lá também, Daniel Morales, participa lá. Dá o seu manda, joinha. Manda. Hoje é sexta. E que tem? Não, que sextou, daqui a pouco sexta pra mim. Não, você só vai sextar às 19h30, aí junto comigo.
Tá bom? Então, tá bom. Beleza. Valeu, Hanna. Beijo, até segunda. Um beijo, até segunda.